Quero que você abra comigo a sua Bíblia, ainda de pé, no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Assim a palavra. Todos acharam? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição, e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora, a serpente volante. Levam a lobos de jumentos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhes chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso os estribais. Portanto, esta maldade será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando, sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Assim dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os seus perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte, ou como estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é justiça, e bem-aventurados, vamos ler juntos, todos os que nele esperam. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero te perguntar nessa noite: como tem andado a sua vida? Como o teu coração tem desejado as leis do Senhor? Como você tem buscado a repreensão, o ensinamento, a correção de Deus sobre a tua vida? Pois o Senhor diz: eis que venho sem demora. Prepara-te. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Senhor, nós nessa noite nos curvamos o nosso coração diante de Ti, ó Pai, para
para ouvir de Ti, ó Pai, as palavras que nos levam para mais perto de Ti. Não queremos, Senhor, viver o opróbrio do deserto, muito menos do Egito, mas queremos sim viver hoje o tempo da salvação, ó Pai. O tempo, ó Deus, em que encontramos a vida verdadeiramente que está em Ti, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de todo qualquer, ó Pai, engano que nos desvia da Tua presença. Que a Tua palavra traga luz ao nosso coração, Pai. Ó Senhor, trazendo libertação de nós mesmos. Porque este é o nosso maior inimigo, Senhor. O nosso eu. Liberta-nos. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser livre de mim mesmo. Eu quero ser livre, Senhor, de todo o passado, de tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti. Ora labaxiri cantas, cura labassuri alaxiri cantalas, serebalaxiri cantalas, ore alabalas. Com águas tranquilas, Senhor. Espírito Santo, sopra o Teu vento. Sopra o Teu vento. Oh, sopra o Teu vento sobre nós, Senhor. Sobre nós, ó Deus. Ore canta labaxiri canta labalas. Ore canta labaxiri canta las. Coria labaxiri canta labalas. Agita, Senhor, as águas paradas, ó Deus. Ó Senhor, agita, Senhor, as águas do Teu Espírito, ó Deus, nessa noite. Como naquele tanque de Betesda, Senhor. Pois todo aquele que entrava ali era totalmente curado, Senhor. E nós queremos ser curados nessa noite. Não apenas no corpo, mas na alma, ó Deus, no Espírito. Ó Senhor, nos leva para mais perto de Ti, ó Deus. Nos leva, Senhor, aos Teus altares, ó Deus. Ó Senhor, pois quando o Senhor criou o tabernáculo, ó Pai, ali o sacerdote não podia entrar, Senhor, sem que antes o seu coração estivesse purificado. Até as vestes tinham que estar limpas, Senhor. Então eles se lavavam, ó Pai, purificavam a sua vida durante um ano todo para poder entrar na Tua presença. E é a Tua presença que nós desejamos nessa noite, Senhor. Como ar que nós respiramos, ó Deus. Mas hoje o Senhor deixou a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Pois o Senhor diz: estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Senhor. É esta palavra, Senhor, que nós queremos nessa noite. Que lava a nossa vida, Senhor, para que possamos estar habilitados totalmente, Senhor, para habitarmos na Tua presença, ó Deus. Queremos habitar na Tua presença, ó Deus. Ora labaxere cantalas, xerebala xere canta labalas, xere canta labassuri anda labalas, chore alabacanta labalas. Aleluia. Sabe, meu irmão, pode sentar. A coisa mais fácil que existe é sair do propósito. É muito simples. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo de aflições, um mundo aonde cada vez mais o mal tem reinado. E a própria Bíblia diz que estes são tempos difíceis. Não é que são difíceis de viver, não é isso. Difíceis de viver na presença de Deus. Os prazeres aumentam cada dia mais. O desejo, a ambição, o ter, o ser, o ter virou maior que o ser. E a Bíblia diz que se nós que estamos em Cristo não abrirmos os nossos olhos, não vigiarmos, até os meus serão confundidos, diz a palavra. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, negarão a fé. Neste tempo em que o rei Ezequias estava ali, e que Isaías, profeta do Senhor, estava como voz de Deus
A Síria veio contra Israel. E quando eles perceberam que eles não tinham o que fazer, já não tinham estratégias, aqueles conselheiros que existiam no reino se levantaram e disseram a Ezequias: olha, vamos até o Egito, vamos consultar o Egito, vamos procurar o Egito, vamos encontrar lá a solução que pretendemos alcançar aqui no nosso reino. Então Deus se levantou, sabe? A voz de Deus clama, meu irmão, quando o povo se esquece dele, quando o povo se distancia da presença dele. Quando o povo estava lá no deserto, e um pouco, que Moisés subiu para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber os mandamentos de Deus, o povo começou a festejar, a beber, a ter prazeres, e daí um pouco, fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro, porque eles diziam: cadê Moisés? Cadê o homem que Deus enviou, para que através dele Deus fale conosco? Então vamos criar um Deus para nós. Derreteram o ouro e fizeram um bezerro. E quando Moisés chegou lá, aquele povo estava em festa, estava ali fazendo festa, adorando a um bezerro de ouro, que Satanás havia proposto diante deles. Aqui estava o povo de Deus, depois de ser liberto, de viver um tempo de escravidão, de sofrimento, de morte, de suicídio, de destruição. O que é o Egito? O Egito é o mundo, meu irmão. O Egito é o mundo. Eu não posso dizer para você que o mundo é agradável. Ai, que maravilha é o mundo. Ai, como é bom, eu vivo no mundo, eu estou no mundo. Não, meu irmão, é o mundo que é o Egito. O Egito significa escravidão, o mundo é escravidão. O Egito significa pecado, porque ele diz: acrescentarão pecado sobre pecado. O mundo é pecado. Mas vivemos um tempo em que tudo se tornou muito normal. E se nós que cremos em Deus não abrimos os nossos olhos e enxergarmos a diferença e vimos que Deus nos chamou. Diga assim comigo: Deus me chamou para a separação. Sabe, meu irmão, um dia Jesus dando uma palavra assustou a muitos, porque ele disse assim: olha, eu vim desunir pai com filho, eu vim desunir, eu vim separar as pessoas. Senhor, mas como o Senhor veio separar? O Senhor é amor. Eu vim porque não há como ter comunhão da luz com as trevas. E se você optou pelo caminho, você não pode mais agradar a família e agradar a Deus. Você não pode mais agradar o mundo, seus amigos, e agradar a Deus. Porque na verdade, quem são os seus amigos? Porque se eu sou um cristão e eu vivo mais lá, os meus amigos estão lá no mundo, porque sabe, lá no mundo é mais agradável, é mais gostoso, o linguajar é mais gostoso. Porque falam do pecado, porque vivem o pecado. Porque lá eu me encontro. Então, meu irmão, vigie. Se você se encontra no mundo, mais do que na igreja, você não está em Cristo, você está no mundo. Eu não posso te enganar, pois a palavra é a verdade. Quando Deus se levantou aqui, Ele disse: olhem bem o que vocês estão escolhendo, porque se vocês voltarem lá no Egito, vocês vão estar firmando aliança com eles. E se vocês fizerem aliança com o Egito, vocês não têm aliança comigo. Não tem aprovação. Aliança sem a minha aprovação, ele diz que é pecado sobre pecado. Pecado significa afastamento. Pecado significa distanciamento. Vocês vão estar distante de mim, diz o Senhor. Não sejais rebeldes. Senhor, mas nós vamos lá só consultar. Leia o versículo 2, meu irmão. Ele diz assim: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. E ele diz: mas o refúgio de Faraó se tornará para você em vergonha. Porque muitos vão dizer: Senhor, nós apenas fomos consultar o mundo, nós apenas fomos andar ao mundo. E ele diz: não tem parte comigo.
Senhor, eu vivia na tua casa, mas você tinha o coração lá no mundo. Volte-se ao Senhor e o Senhor se voltará para vós. Ele diz aqui, meu irmão, no versículo 7, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. É inútil, meu irmão. É inútil você olhar para o mundo, desejar o mundo, porque é ele que traz a destruição. É ele que faz com que as pessoas percam a sua salvação. É inútil o seu auxílio, é em vão. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que o seu refúgio é no Senhor, não existe outro lugar. Você quer resposta para aquilo que você precisa em Deus. A mulher de Ló olhou para trás, porque desejou aquele mundo pecaminoso que ela vivia. Deus havia prometido para ela libertação. Olha, eu vou destruir toda Sodoma e Gomorra, tudo isso aqui vai acabar, mas eu encontrei em vocês um coração desejoso pela minha presença. Então eu vou poupar essa família, mas eu vou dizer apenas uma coisa: não olhes para trás. Olhe para o teu irmão e diz assim: não olhes para trás. Sabe, meu irmão, na caminhada, muitas vezes o inimigo traz a lembrança de como era lá no mundo, dos prazeres do mundo, da vida do mundo, e parece até que não tem problema, é muito normal, é assim mesmo. E ele diz: é em vão, é inútil, porque lá você não tinha salvação, lá a morte estava sobre a tua vida, era lá que o inimigo havia te tragado, e não tinha mais esperança. É lá que o seu casamento já estava com data marcada para acabar. É lá, jovem, que a sua vida já tinha um dia estabelecido, porque quantos jovens morrem aí na sua maior força e energia? Mas por quê? Não tem problema. Hoje, meu filho, não tem problema você ir no culto, não. Vai sábado, já está muito bom, uma vez por semana. Não, você tem que aproveitar. Agora, você está de férias. Então busque a Deus. Não, pode curtir. Quando sobrar um tempo, você vai buscar ao Senhor. Perde-se o propósito. O Egito é atraente. O Egito é o lugar onde existe Faraó. E Faraó comanda tudo, ele é o Todo-Poderoso. Então todos desejam ser como Faraó. Todos ostentam hoje ter. Olha, se eu tivesse aquilo. Ninguém está satisfeito. Quem é que você conhece lá fora que está satisfeito? Ninguém. Ah, glória a Deus, eu tenho uma família. Ah, eu tenho tantas coisas, que benção. Não, a insatisfação toma conta. E tudo tem mais valor do que aquilo que Deus põe valor. Já não há mais prazer nas pequenas coisas. A família, para quê? Família é o segundo plano. Na hora que sobrar um tempo, eu vou estar com a minha família. Na hora que eu tiver um tempo, porque primeiro eu tenho que ter. É o Egito. O Egito é assim. Um povo que desejava viver no pecado, na destruição. Aquele que procura isso, diz a palavra, se envergonharão. E ele diz que nada não servirá nem de ajuda, nem de proveito, mas porém de vergonha e opróbrio. Por isso Deus nos chama para voltarmos. Retorna. Retorna. Meu irmão, é muito claro. Se você vem à presença de Deus, já não faz diferença na tua vida, e a palavra de Deus não te toca, e quando você adora a Deus, nada toca o teu coração, o Egito está tomando conta. Se você tem mais amigos lá fora do que aqui, o Egito está tomando conta. Se você já busca a Deus, não com frequência, o Egito está tomando conta. Se você hoje olha a igreja e critica, porque a igreja é assim, porque essa igreja já foi de um jeito, hoje ela é totalmente diferente, o Egito já tomou conta do teu coração. Porque a igreja é você. E se ela está assim, é você que está assim. Você que precisa mudar
eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Pois a palavra diz, analise o homem a si mesmo. Meu irmão, para de olhar para os outros. Para de culpar os outros. Por isso ele diz, não sejais rebeldes. O que o Senhor quer dizer? Olha, é tempo de vocês voltarem a face para Deus. Andam ansiosos, tão preocupados, mas a palavra do Senhor diz, em vos converterdes, diga assim comigo, em vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação. É a coisa mais importante. Para eu ter a salvação na minha vida, mas eu já aceitei a Jesus. Não, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. Há muitos que entram por esse caminho, mas poucos alcançam. É uma caminhada. Somos peregrinos aqui neste mundo. Estamos seguindo uma caminhada. Mas como o caminho é estreito, e o que leva à perdição ao Egito é largo, tome cuidado. Temos que andar pelo caminho estreito. Pelo caminho que nos leva à salvação. Então o caminho, diga assim comigo, o caminho da salvação está na conversão, na mudança. Sem mudança não há salvação. Conversão significa mudança. Se os hábitos dentro da igreja ainda são os que do mundo, é necessário sair do Egito. Este povo havia saído do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Eles desejavam o Egito. Vamos voltar lá. Esqueceram que Deus havia libertado eles por mão forte, direcionado a vida deles, conquistado terras para todas as tribos de Israel, feito deles um povo não mais peregrino, sem terra. Eles eram uma nação sem território. Era a única nação que existia no mundo sem nenhum território. Então Deus empossou eles, disse, aqui é a tua herança. Venceram os gigantes, venceram a Jericó, venceram tantas batalhas, e Deus estava com eles em todo o tempo. E Josué ensinou aquele povo a confiar em Deus. Olha para essa palavra, medita nela, viva ela, que vocês vão fazer prosperar o seu caminho. Mas era necessário tirar o Egito, porque quando veio um grande problema, aqueles conselheiros disseram, vamos voltar lá, vamos buscar auxílio, vamos buscar proteção, vamos buscar ensinamentos. E Deus diz, não faça aliança com aquilo que eu não tenho aliança. Deus não tem aliança com o mundo, meu irmão. Corta todo o vínculo, corta toda a ligação. Mas não tem nenhum problema. A Bíblia diz que se o seu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar com um olho nos céus do que perder a salvação. A tua mão te faz pecar, arranca ela. É melhor você entrar com uma mão nos céus do que com as duas perder a salvação. Mas eu amo tanto, é meu amigo. Não é seu amigo. Apenas um enviado do inimigo para roubar a tua salvação. Abra teus olhos. Como é o teu falar? Como é o teu falar? O teu proceder? Como você é lá, o mesmo que você é aqui? Você lá no mundo vive da maneira como você vive aqui com seus irmãos? Ou aqui você se policia? Aqui você está se policiando. Olha, peraí, fica até calado. Alguns na igreja ficam até muito sérios, nem sorri muito, porque está vigilante. Não, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que ser como um livro aberto. Temos que ser uma carta aberta de Cristo, ser o que nós somos. Porque assim Deus tem a oportunidade de mudar a nossa vida. Quando usamos uma máscara, Deus fica impedido, porque nos protegemos na redoma do pecado. Como se dissesse, sou assim, não quero mudar. Mas quando nos ajoelhamos, nos prostramos, dizemos, Senhor, como sou um pecador, como tenho errado, falhado,
Deus tem a oportunidade de mudar a nossa vida. Se falamos como o mundo, agimos como o mundo, não somos de Cristo. Temos que converter. Por que sossegar? Porque aquele povo ainda não havia acalmado o seu coração no Senhor. Andavam ansiosos. Vamos ali, vamos lá. No meio da tribulação, Deus quer te ensinar, meu irmão. Deus quer chacoalhar os seus alicerces para que você comece a aprender a confiar e a depender dEle. E saber que Ele vai te dar a saída. Quantos creem nisso? Então diga glória a Deus, meu irmão. É no Senhor que você vai encontrar a resposta. É no Senhor. Por isso, é necessário você descansar diante da presença de Deus. Seus amados, Ele dá naquele que descansa nele. Aquele que descansa no Senhor. Que reconhece que a tua força está em Deus, não nele mesmo. Nós cantamos aqui, aquele louvor, talvez você diga, que legal, diga eu fraco, sou forte, diga eu doente, sou curado. Não, meu irmão, isso não é apenas falar. É viver. E quando você vive, você fala com vida. Falar, todo mundo pode falar. Podemos gravar aquele louvor e pôr todo dia tocar. Mas quando eu cantar ele com convicção, diga ao fraco. Quem é esse fraco? Eu mesmo. Estou falando para mim mesmo. Estou falando para o outro, não. Falando para mim mesmo. Você é forte. Ao doente, eu sou curado. Ao pobre, eu sou rico. Não é rico só de dinheiro, não, meu irmão. Riquezas que Deus nos dá é muito, muito mais do que o dinheiro. O mundo, quando se fala em riqueza, pensa-se em ter muito. Mas para aquele que confia em Deus, sabe que o suprimento de Deus é abundante sobre a nossa vida, meu irmão. É carregado de paz, de alegria, de harmonia dentro da nossa casa. De proteção por onde nós formos. Quantos estão aí, mas com medo, vivem trancados, enclausurados, e o seu dinheiro ou a sua fama faz deles cada vez mais isolados do mundo, enquanto nós podemos ser livres verdadeiramente, meu irmão. Nós somos livres. O mundo vive a escravidão da fama, do dinheiro, de tantas coisas. Nós verdadeiramente somos livres. Quem é livre aqui, diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Sabe por quê? Porque o pouco com Deus é muito. Lá no mundo, eles têm muito, mas tem pouco. Você não, o pouco que você tem é muito, meu irmão, porque Deus está contigo. Por isso, diga ao pobre, eu sou rico, eu sou rico. Eu tenho as riquezas insondáveis de Deus na minha vida, mas viver no mundo, meu irmão, é opróbrio, é pobreza, é destruição, é perdição. E ele diz assim, diga assim comigo, na tranquilidade e na confiança está a minha força. Amém? Então, nós vivemos na contramão do mundo. Porque o mundo, quando vê aquela onda tão grande vindo sobre ele, ou aquela montanha intransponível que as pessoas fazem, desesperam. Começam a murmurar, reclamar, andar em aflição. Mas a Bíblia diz que é neste momento que a tranquilidade toma conta do nosso coração. É quando nós já não procuramos mais o Egito, meu irmão. É quando nós não procuramos mais o conselho do mundo, mas nós procuramos o auxílio do Senhor. É as palavras que vêm do céu sobre a tua vida, meu irmão. Senhor, fala comigo. Senhor, dirige a minha vida, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes, Senhor. Eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Eu vou vencer as tribulações, vou vencer as tentações, vou vencer o medo, vou vencer a perturbação. Começa a declarar aí, meu irmão. Eu vou vencer tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que vem contra a minha vida, para tentar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando você está tranquilo, você confia, meu irmão. Você confia. Aquele que está tranquilo, confia. Lembra de Jesus? O barco estava lá, sendo batido por ondas fortes, um vento,
e balançava, e a água entrando. Os discípulos apavorados foram lá fazer o quê? Acordar Jesus. Porque Jesus estava o quê, meu irmão? Dormindo. Olha para o teu irmão, fica tranquilo, meu irmão. Diz assim para ele, o seu barco nunca vai afundar em Jesus Cristo. Amém? Eles estavam o quê? Vivendo o mundo ainda. Eles estavam com Cristo, mas ainda assim, né? Porque ainda Jesus disse para Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, eu de jeito nenhum. Pedro, precisa mudar muita coisa na sua vida ainda. Não, Senhor, eu te amo tudo. Toda a minha força. Diz, não, Pedro, tem muita coisa para mudar aí. E ainda você vai me negar. Eles estavam ali, mas não confiavam. Estavam ali, aprendendo. É tempo, meu irmão, de avançar. Olha para o teu irmão e diz, meu irmão, vamos avançar, em nome de Jesus Cristo. Por que Jesus dormia? Porque ele estava tão tranquilo, que ele confiava. Ele confiava. Qual foi a oração dele diante do túmulo de Lázaro? Pai, eu oro para que esse povo aqui, crente, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Talvez ele ali dormindo disse, Senhor, Deus, está aqui forte esse vento, mas eu sei que nada vai acontecer. Confiança. Parece que o mundo vai virar de ponta cabeça. Parece, Senhor, que não tem saída mais para o meu problema. Mas eu sei que existe, porque eu confio em Ti. Você pode declarar isso nessa noite, meu irmão. Talvez você esteja vivendo hoje algo na sua vida que parece que não tem solução. Mas eu quero dizer para você, sai do Egito. O que Deus tem para nós são planos de paz, de alegria. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Pois Ele diz assim, o Senhor espera para ter misericórdia de nós. O Senhor espera para deter todo o mal. O Senhor espera se compadecer de nós, porque Deus é justiça. Deus está pronto, nos aguardando, mas Ele diz, passa para o lado de cá, porque na conversão há salvação, porque na tranquilidade, na confiança está a tua força. Sai desse lugar que você está, precisamos sair. Aquele povo não queria mais ouvir. Olha o que o Senhor diz assim para eles no versículo 10. Eles diziam aos videntes, não tenham visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, porque o que é reto estava difícil. Eles queriam viver no pecado. Eles diziam, dizei-nos coisas agradáveis, aprazíveis. E olha o que Deus diz para eles. Não é? E eles diziam assim, profetizai-nos o quê? O que está escrito aí, meu irmão? Ilusões. Há muitos que querem viver num mundo de ilusão. Mas o mundo é maravilhoso. Olha isso, aquilo outro. Porque se eu fizer uma viagem, e chover a viagem inteira, glória a Deus. Eu embarquei nessa, meu irmão. O meu descanso está no Senhor. E eu tenho motivo para dizer, obrigado, Jesus. Amém, meu irmão? É assim. Mas muitos imaginam que se ele gastar, se ele viajar, se ele fizer isso ou fizer aquilo, ilusão. Isso é ilusão. Porque agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que fazer cuidado. Cuidado com aquilo que você faz e que o Senhor não aprova. Por isso ele diz, Senhor, amanhã farei isso, aquilo, se o Senhor quiser. Amanhã nós estamos pretendendo isso, Senhor, mas se o Senhor quiser. Tem muito cristão que diz, Deus quer. Não, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, consulte a Deus. Pergunte a Ele, Senhor, se o Senhor quiser, eu farei isso. Se o Senhor quiser, eu farei aquilo.
Se o Senhor desejar, este é os nossos planos. Nos revela. Essa é a tua vontade. Não é Deus que chancela a tua viagem assim, ó. Você programa toda ela. Vai Deus, bate o carimbo. Aí Deus bate o carimbo. Porque a sua vontade era assim que esse povo queria. Que Deus batesse o carimbo. Vai lá no Egito, pode ir. Lá vocês vão encontrar a solução. Não tem problema não. Ele disse, pode ir. Mas não tem minha aprovação. E vocês vão viver pecado sobre pecado. Vocês querem viver de ilusões. Desviar-vos do caminho. Ele diz, não profetiza isso. Não profetiza que nós estamos nos apartando da vereda. É assim. Mas fala para nós sobre ilusões. Há muitas igrejas que dizem isso. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos todos morar lá no céu. Todo mundo dá glória a Deus. Vivendo a vida regalada neste mundo. Mas não foi isso que aconteceu com aquele rico e com Lázaro. O rico que viveu a sua vida regalada estava em chamas, perdeu a salvação. Enquanto que aquele que sofreu a vida toda, Lázaro, estava no seio de Abraão, diz a palavra. É hoje que nós decidimos. Por isso ele diz, convertei-vos, acalma o teu coração, não ande na ansiedade que vive o mundo. Se o teu coração começar a acelerar, e começar a acompanhar o mundo, meu irmão, acalma ele, porque é na conversão, na mudança. Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar a minha vida, eu tenho que deixar Deus transformar a minha vida, porque aí eu vou sossegar, eu vou descansar e dizer, Senhor, tudo vem de Ti. Você pode declarar nessa noite, sabe, meu irmão, fecha teus olhos. Deus levou aquele povo até o deserto para que eles pudessem aprender que eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, eles não precisavam trabalhar, eles apenas precisavam confiar em Deus. E Deus nunca deixou faltar nem roupa, nem remédio, nem comida. Não havia enfermos entre eles. Deus estava em todo o tempo cuidando deles. Quando nós decidimos viver com Jesus, nós decidimos entregar a nossa vida, a direção da nossa embarcação na mão dele, para que ele dirija, não mais você. Os cuidados sobre a nossa vida vêm do Senhor. Por isso ele diz, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Entrega a tua vida hoje nas mãos dele. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que já até confessaram pecados. Eu estava aqui sentado e Deus disse ao meu coração, existem pessoas que estão aqui nessa noite, que já até confessaram os seus pecados, mas não se arrependeram. Estão ainda desejosos pelo mundo. Pedem perdão, mas não se arrependeram. Arrependimento traz mudança e conversão. Este é o tempo do Senhor. Este é o tempo de arrependimento da nossa vida. Talvez, meu irmão, você esteja vivendo tão distante porque você fugiu do propósito de Deus, do chamado que Deus tem para a tua vida, e se distanciou. Mas na conversão existe salvação, e na tranquilidade e confiança está a força para vencer. Este é o tempo do arrependimento. Fale com Deus neste momento. Hoje eu orei o dia todo, orei em espírito, e eu pedi a Deus, me dá uma palavra. Eu estou tão animado. Eu quero falar sobre fé, Senhor.
quero falar maravilhas para o teu povo. E quando eu estava ali, Deus me deu esta palavra. Eu disse: Senhor, glória a Deus que o Senhor está falando comigo. Mas eu quero falar algo de fé para o teu povo. E Deus começou a falar mais comigo nesta palavra. Quando eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, glória a Deus. Que maravilha, estamos aqui te adorando, Senhor. Mas eu quero falar uma palavra de fé para este povo. E aí Deus disse para mim assim: olha, não vede que eu quero falar o coração deles? Eu disse: Senhor, então fala. Deus te ama tanto, meu irmão, tanto. Oh, e Deus se entristece todas as vezes que você está tão distante dele. Não viva mais de aparência. Viva mais de sorrisos que não são verdadeiros. Decida ser transparente com Deus. Ser transparente com a sua igreja, com o seu pastor, com seus irmãos. E deixa Deus mudar. Deixa Deus mudar. Deixa Deus transformar a tua vida. Vem, vem. Retorna aos braços daquele que te chamou para a vida. Você tem um chamado. Você tem um propósito na tua vida. E se você se distanciou dele, é porque o Egito tem consumido o desejo do teu coração. Mas é tempo de se levantar. É tempo de se arrepender. É tempo de mudar. Deus quer corações